Obrigada, já consegui. Dás licença, João. Good afternoon. Welcome, everybody. Especially, I would like to say a word for Robert Bachman, a great person in the community, because it is his birthday today. That's why he's not here. Well, I would like to say something to our dear host, who gently hosts us, Professor Manuel Damasio, com quem eu tenho trocado uns e-mails muito amáveis, sempre com imensa recepção, e hoje acabei por saber que temos origens no mesmo sítio, Pampilhosa da Serra. É de lá que vimos ambos. É daí que vem esta simpatia internuvem. Well, an event is born when someone thinks of it, but it only exists on the day when the public joins. It is the case, so thank you. The Night of Crystals marks the beginning of the almost end of the Jewish people. Today, we are here together to say never again. There is a Portuguese who did it before us, like Aristides Casamentos, who just have a place in Jerusalem from yesterday. I give the floor to Mr. Ambassador of Israel, Dor Shapira, who represents amazingly a miracle of a country, Israel. Please, Mr. Dor. Thank you, Madalena, and thank you, everyone. Good evening. Boa noite. Welcome, and thank you for coming here tonight. Thank you for all the distinguished speakers that we have here tonight to participate in this, to talk, which is the first step about this important subject. I must say that it is very strange to talk about anti-Semitism in Portugal, because Portugal is a place that only about 500 years ago was probably the place with the highest amount of anti-Semitic behavior in the world. And today is one of the least in Europe, if we go by all the scales. However, I don't think that the reason that, or the situation that we have less anti-Semitic incidents here than rather than other places in Europe, it's a fact that we should all say that the job is completed and we should rest. Have no doubt, the anti-Semitism in Portugal will increase and will rise. And I don't know it because I'm kind of a prophet. I know it because I see the Jewish community here and I see the Israeli community here. They are more involved, they are growing, and usually it goes hand by hand with anti-Semitic. And that's why we need to act today in order to make sure that it will not happen. And that is why it's so important to talk about this subject even here in Portugal today. Anti-Semitism is the most ancient kind of racism. It brought the world to the lowest point in the history of humankind only 80 years ago. And today it is on a rise again. Now the question is, what are the reasons for that sharp increase of anti-Semitism and anti-Semitic incidents? Because we see the numbers. There are those organizations that follow and monitor anti-Semitism around the world and anti-Semitism in Europe, and we see the increase every year. And if I'm not mistaken, 2021 was one of the years since the Holocaust with the largest amount of anti-Semitic events that happened in Europe. So the question is, what is the reason for this increase in anti-Semitic incidents here in Europe only 75, 80 years after the Holocaust? I think there are three main reasons. The first one is the fundamental one, which is very difficult to change, and that's something which is the core in some people, and it's quite a large group, of hatred towards the Jewish people, which has been there for all those years, and it's still there, and it's something that we can have like a long discussion to understand where it comes from and what we can do about it, but it's very difficult to fight it because it's a deep thing in the core.
The second reason why we see increase in anti-Semitic incidents is the social media. It became a new tool to spread hatred, to spread fake news, to spread conspiracies, theories, and the fake news is actually one of the number one tool of spreading anti-Semitism today. And if anyone doesn't see the connection and the straight line between a post, anti-Semitic post in Facebook, to actions afterward that could be violent and things like that toward Jews and Jewish community, I think they should wake up. The third reason is a new kind of anti-Semitism that we see today, and it is a combination between anti-Semitism and anti-Zionism and anti-Israelism. And we see this phenomena, which it's really amazing, how you see extremist group from the right, together with extremist group from the left, have a common ground. They found the one thing that they can agree on and they could act on. This one coming from the approach toward the anti-Israel, and this one coming from the approach toward the anti-Jewish and anti-Jews and anti-Semitism. And they work together. And that's kind of thing that scares me a lot. And we see it in the extreme right, and we see it at the extreme left. So the question is, what can we do? And what is our role in all of that in order to fight it? The Nobel Prize winner, author, and Holocaust survivor, Elie Wiesel, he wrote that action is the only remedy to indifference, the most insidious danger of all. That means that tragedy will happen again if we will stay silent and if we will not act. And I see 4 ways to fight anti-Semitism today. The first one is education. Teaching the new generation about racism and about anti-Semitic, why we should fight it, what it could bring us to. That's something that needs to start from day one in school. And if today more than 30% of people under the age of 30 in Europe have no idea what is the Holocaust and never heard the word Holocaust in their life, I think we should worry, and we should start from the education. And when I say education, it doesn't put all the duty on the politicians or on the government, because it's their role to make sure that the education system will teach about anti-Semitism. It's all of us need to make sure that our kids and our grandkids are being educated well about that. It's our role. The second thing is legislative. We need to pass laws that fight anti-Semitism, that show zero tolerance toward racism. We need to encourage the governments and groups to join definitions like the IHRA definition, which Portugal joined only a few months ago. But others should do the same, because that's the way to show the responsibility of the leaders and of the government toward this important subject. The third way to fight anti-Semitism is our own self-responsibility. What do we do when we see an anti-Semitic post in Twitter or Facebook or Instagram? What do we do about it? Do we ignore it and say, it's nothing? Do we report about it? Do we report to Facebook? Do we report to the police? What do we do in order to fight it? And that's the responsibility of all of us to deal with that. We cannot leave it as open in the sky and just ignore it and say, it's young kids, they will know how to ignore it. No, they don't. Today, most of the young kids get their news and the information from TikTok and from Instagram. They don't get it, even not from Facebook. That's where they get their news and the information from. So we need to make sure that we use those tools in the right way. And the last thing, which that's my role, but not only mine, also yours, is having a strong Jewish state, Israel, which is backed by like-minded countries, because strong Jewish state is the main solution for the safety of the Jewish people all around the world. But this state cannot justify its existence all the time. That's something that the International Committee need to do and stand by us much more.
We need to back that state. We need to back the Jewish state. It can't be that in only 1 year, the Human Rights Council, for instance, in 1 year, passes 39 resolutions against Israel and 1 against Iran, Human Rights Council. Or the UN condemns Israel in 1 year 14 times, and the rest of the world 3 times. The logic here doesn't work. It can't be that there is a democracy. I'm not saying we are a perfect democracy. We are not. And we know how to check it ourselves. We have also our check and balances. But those numbers make no sense. And that's why the international community cannot be some kind of a player in this theater of absurd. So we need to see much more backed by the like-minded countries, the Western countries, in the Jewish state fighting this kind of ridiculousness. So, as I said, we all must push our representative, but also ourselves, in order to act and to understand and to make sure that anti-Semitic actions and anti-Semitism and all kinds of racism will not take over our country or our lives, because if we will not fight it today, we will wake up tomorrow and we'll ask ourselves, why didn't we do anything back then when we were sitting in this nice room and talking about it? And that was exactly the situation when we look back in the history that people ask themselves, and it was already too late. So now it's the time to act, and I can assure you that for us, as a representative of the, as I said, of the Jewish state, we will keep doing that, because one of my top roles as an ambassador, and it could be in Portugal, it could be in Kenya, it could be in the United States of America, is to make sure that we fight this kind of racism, anti-Semitism, and making sure that the Jewish community all around the world can live their life in the most safety way, like any other people and citizens of that country. So thank you again for taking the time and sitting in tonight for almost 2 hours and discussing those important issues. I can assure you those issues are very, very important and crucial, and I really hope that we'll continue with that in order to fight this kind of hatred. Thank you. Well, meanwhile, you are not going to Israel. Israel is coming to us with the bazaar. Don't forget it. Well, Professor Manuel Curado, muito obrigada por ter vindo de Braga até nós, mais uma vez. Professor Manuel Curado, para quem não sabe, e acho que toda a gente sabe, é professor de Filosofia da Universidade do Minho, é estudioso da consciência humana e da herança judaica portuguesa na medicina e na filosofia. Tem feito a publicação com edições comentadas por ele de livros judaicos antigos. E, professor Curado, eu gostava muito, e se calhar o senhor professor também, de ver nas livrarias de hoje em dia, ver livros de judeus, quer que escreveram de medicina, quer de filosofia, atualizados. Se faz favor, faça isso um dia. Faz favor. Depois disto, não há forma de escapar. Saúdo as autoridades académicas, o Sr. Embaixador. É uma honra que não mereço estar aqui a falar sobre estes assuntos. Queridos amigos, preparei isto, não outra coisa, só isto para vocês. E é isto que eu tenho a dizer. Há cerca de 15 anos, queridos amigos, ao promover a tradução para português das cartas escritas em italiano pelo grande filósofo Luís António Verney, deparei-me com uma situação, queridos amigos, que desde esse momento nunca mais deixou de me surpreender. Fiquei incomodado ao ver o modo como, diz Manuel, a este povo que está à tua frente, como o quê? Como uma grande inteligência da história intelectual portuguesa se referia aos compatriotas judeus. Queridos amigos, se se tratasse de uma pessoa sem estudos, que proferisse opiniões sem fundamento, isso seria inaceitável, certamente. Mas ainda assim,
incompreensível. Ora, Verney é o símbolo do pensamento esclarecido da época das luzes. E é por isso que a sua opinião sobre uma parte do povo português é tão surpreendente. No segredo da correspondência particular, Verney escrevia de Livorno, em Itália, em 1765, a dar notícia dos judeus portugueses que via por todo o lado prosperar. Causava impressão a Verney que pessoas perseguidas em Portugal tivessem uma vida tão boa em Itália. O que o preocupava não era a violência que obrigou esses portugueses a saírem do seu país, mas, pasme-se, que Portugal fosse visto no estrangeiro como uma nação de judeus. Nas suas próprias palavras. Toda a cidade de Roma, vendo que os hebreus condenados por tais pela Inquisição portuguesa são assim lisonjeados e dotados de favores e de outros empregos, acredita e diz publicamente que toda a nação é composta de hebreus mais ou menos públicos. Fim de citação. Não são palavras minhas, são do grande Verney. E Verney acrescentava uma nota de humor, dizendo que em Itália todos se riem dessas contradições portuguesas. O que lhe gostava, queridos amigos, não era que portugueses tivessem de sair do seu país por serem judeus, mas que o país ficasse desacreditado no estrangeiro. É curioso ver que Verney aceita que se acabe com a categoria de cristão novo, mas só para evitar, nas suas próprias palavras, que os hebreus se tornem capazes de tudo. Queridos amigos, Verney chega a informar o seu correspondente que nas secretarias da Santa Sé corriam listas de autos de fé. Mas aquilo que o preocupa é mais a imagem de Portugal no estrangeiro do que propriamente aquele assunto invisível, que nunca é nosso, é dos outros. A dor humana das pessoas em causa nessas listas. Como é evidente, queridos amigos, o absurdo de existirem de todo listas de pessoas para autos de fé não é mencionado. A noção de absurdo não era do século de Verney, é do século XX. E não vem ao espírito do grande filósofo. E apenas, como sempre, a má imagem de Portugal no estrangeiro o preocupa a ele. Tentando salvaguardar essa imagem, aceita que a Inquisição seja, atenção aos verbos, seja reformada, mas não abolida. E apesar de não morrer de amores por ela, sempre vai dizendo que é preciso aquele pesadelo. Dá, pois, uma no cravo, propondo que não se façam autos de fé em público e não se imprimam listas de pessoas. E dá uma na ferradura, dizendo que as pessoas que se declarem judeus em Portugal se devem esconder no reino, mesmo que as suas propriedades não se confisquem, dando tempo ao arrependimento, acreditando ele que essas pessoas haveriam de voltar ao cristianismo. Mas a pergunta estranha, que não atravessa aquele espírito, é esta, queridos amigos. Por que razão é que portugueses como ele se deveriam, para usar o verbo dele, qual foi, Manuel, o verbo? Esconder. Porque é que essas pessoas se deveriam, para usar o outro verbo, arrepender? Mas que crime é esse que elas cometeram? Olhando para esse já distante século XVIII, causa-nos espanto. Qual será a palavra certa? Um filósofo tem que pensar bem. Qual é a palavra certa? Causa-nos espanto a ambivalência do grande intelectual que foi Verney. Ele não gosta da violência que se exercia sobre os judeus. Mas falta-lhe, quem sou eu para criticar o grande intelectual? Mas falta-lhe totalmente a dimensão humana do que estava em causa. Ele propõe reformas, mas sempre preocupado com as questões da imagem do país no exterior. Seria interessante perguntar se, no caso de essas questões pudessem ter sido controladas, Verney se importaria com o destino dos judeus portugueses. Como é evidente, queridos amigos, não temos documentos
para responder a este tipo de dúvidas. Que tipo de dúvidas são, Manuel? Desculpem a palavra muito sofisticada, muito filosófica. Um tipo de dúvidas contrafactuais sobre mundos possíveis. A inteligência, queridos amigos, do grande intelectual parece-nos hoje rodeada de protetores que o impediam de compreender o lado humano do sofrimento de milhares de vidas portuguesas que não podiam viver normalmente no seu próprio país. Para se compreender bem o que aqui está em causa, é importante ter presente que não se trata de um autor dos séculos XVI e XVII, ao modo daqueles padres que proferiam sermões que eram lidos nos autos de fé e de outros vultos da elite portuguesa da época, como Francisco Machado, autor do Espelho de Cristãos Novos, de 1541, ou como Vicente da Costa Matos, autor do breve discurso contra a herética perfídia do judaísmo, de 1623. Só para dar só dois exemplos de um corpus literário vastíssimo e que ainda está por estudar. Destas épocas mais recuadas, esperamos exageros que temos hoje dificuldade em explicar. Vicente da Costa Matos, por exemplo, escrevia acusações sem fundamento, como as de que os judeus seriam pessoas, eu peço desculpa, mas é o que está no livro, pessoas sem honra, idólatras. Agora tenho mesmo que pedir desculpa, eu nem sei se posso dizer em público esta palavra. E uma palavra começa por S. E sodomitas. Chegando ao ponto de dizer que é muito pior tratar com eles do que com os próprios demónios. Depois destes disparates, não admira que ele tivesse terminado o livro com capítulos que defendem que, por prudência de Estado, convém que se expulsassem os hebreus judaizantes dos reinos de Portugal. Fim de citação. Ora, queridos amigos, um autor como Luís António Verney nada tem a ver com este passado de violência de alguns portugueses contra outros portugueses. Todavia, aquilo que me causa impressão profunda é a ambiguidade do discurso do grande intelectual que, do meu ponto de vista, é uma ambiguidade que é algo criminosa. Criminosa porquê? Porque, parecendo que não causa dano, alimenta muitos danos do futuro. Vejam como esta ambiguidade se propaga noutra época. Numa escolha inevitavelmente subjetiva. Recorde-se um outro cultor desta ambiguidade algo criminosa. O beletrista, poeta e erudito Mário Sá, uma grande figura das letras portuguesas da primeira metade do século XX. O livro dele, com um título famoso, mas muito desagradável, A Invasão dos Judeus, de 1925, é um primor de ambiguidade desagradável. Por um lado, oferece argumentos quase fantásticos. Repare-se no que propõe a respeito da origem de Portugal. Do ponto de vista de Mário Sá, Portugal não teria nascido com El Rei Dom Afonso Henriques e com o Tratado de Zamora, mas no velho reino germânico dos suevos, séculos antes, estando a verdadeira pátria dos portugueses na Suábia, na atual Alemanha. Igualmente fantástico é o argumento de que o Islão teria invadido a Península Ibérica por diligências dos judeus, que aí viviam, desejosos de se livrarem da dominação visigótica. Nenhuma destas opiniões poderá ter o estatuto de argumento racional. E nenhuma delas aguenta as mais elementares dúvidas. Se Portugal é germânico, por que razão não falamos uma língua germânica? E já agora, pergunto eu na vossa presença, terão sido os judeus a orientarem, atenção ao quantificador universal, toda a expansão do Islão? São argumentos fantásticos, sem verdade. Estaríamos bem se o livro apenas oferecesse fantasias de história alternativa. Mas é o quê, Manuel? É o quê? É a violência do pensamento que causa impressão. É começar pela convicção de que está a acontecer há muito tempo uma
é a palavra dele, uma invasão judaica de Portugal, que acontece em várias áreas da vida cotidiana, no sangue, na riqueza, no Estado, na religião e até naquele filme interior que está sempre a correr no nosso espírito, a vida mental. Ele fala, por exemplo, de que os judeus são aquele tipo humano que cultiva o abuso de confiança, se dedica ao gosto do luxo, que é teimoso, que gosta muito da luxúria, que é desonesto nos contratos, que é excessivamente individualista, que é desprovido de originalidade, que é propenso à imitação. Conclui dizendo que os judeus são os novos bárbaros. Como é que é possível dizer isto num século que viu a grande criatividade de filósofos, de artistas, como o século XX? Estas categorias incendiárias e ofensivas foram reforçadas com um grafismo do livro, que incluía muitas fotografias de personalidades da época, acompanhadas de legendas rássicas e da denúncia de culpa prévia devido a exculpar porquê? A exculpar pela genealogia. Como se as pessoas retratadas fossem criminosos em cartazes. Na legenda da ilustração 11, por exemplo, referindo-se ao banqueiro José Henrique Tota, Mário Sá diz que é cristão novo de Trás-os-Montes, descendente de outro cristão novo condenado pela Inquisição de Lisboa em 1750. Como se fosse culpa por associação. Muitas outras pessoas recebem, qual será a palavra certa, mimos como estes, ou piores. Na legenda 63, por exemplo, diz-se que os médicos portugueses são geralmente os mais diretos descendentes do judeu português. E a legenda 68 recorda que Jaime Cortesão, que era diretor da Biblioteca Nacional, sente ainda em suas carnes os ferros em brasa da Inquisição. A culminar estes exageros, que são exageros, Mário Sá ainda procurou, será este o verbo certo? Ainda procurou branquear a Inquisição, vendo nela um sistema útil que tentava controlar a invasão de uma raça diferente. Mas a ofensa, queridos amigos, de tão subtil, não tem sido suficientemente notada. A mais gravosa de todas é, do meu ponto de vista, esta. Reparem nesta frase. Por tudo e em tudo têm os hebreus intensificado a vida da alma, atrofiando a do espírito. Fim de citação. Não são palavras minhas. Como agora somos tão sofisticados, décadas depois dessa frase espantosa, nós já não sabemos o que significa alma e espírito. E o que diferencia as duas noções? Passa-nos ao lado um insulto monumental. Mário Sá estava a dizer que, totalmente dedicados à vida horizontal devido à influência judaica, nós perdemos a conexão com o espírito vertical. O que se poderia interpretar como dizendo que, para seres assim como nós, Manuel não pode dizer isto aqui no auditório. Para seres assim como nós, não digas, eu tenho que dizer. Para seres assim como nós, não há qualquer céu à espera. O insulto velado de Mário Sá, que ainda hoje sinto, é o juízo terrível que afirma que não há salvação possível para pessoas como nós. Porquê, Manuel? Porquê? Porque, segundo ele, o nosso espírito se atrofiou. E atrofiou porquê? Culpa dos judeus. Queridos amigos, é possível que nada se aproveite de tudo isto. Todavia, tentando o gesto quase impossível de ainda procurar in extremis alguma pérola escondida num exercício literário quase absurdo, parece que por vezes a escrita de Mário Sá ainda conseguiu dizer frases verdadeiras, mesmo que ele não gostasse dessas frases. O leitor do livro fica com a impressão de que para Mário Sá, Lisboa é a Nova Jerusalém e que Portugal é uma nação de raça judaica.
queridos amigos, eu diria de modo diferente. Diria que Lisboa tem boas condições para vir a ser uma nova Jerusalém. E diria também que a história portuguesa não se compreende sem o riquíssimo legado judaico. Hoje, no grupo de estudiosos da cultura portuguesa, existe um curioso diferendo a respeito do antissemitismo de Mário Sá. Uns dizem que se trata da liberdade literária e filosófica e devemos aceitar. Outros dizem que se tratou de antissemitismo primário. Eu não quero participar neste debate inconsequente, mas proponho a Vossas Excelências que se reflita sobre este assunto subtil, o que irmana Mário Sá ao já aludido Luís António Verney. O que é que os irmana? Eles foram brilhantes em muitas outras áreas da inteligência, mas esta fragilidade ética fundamental causa-me surpresa. Recentemente, nas atas de um colóquio, o artista Carlos Dugos publicou o texto Memórias do Convívio com Mário Sá, em que partilha com os leitores o que o próprio Mário Sá lhe disse sobre o tal livro A Invasão dos Judeus. Para Sá, e nas suas próprias palavras, vou citar, foi uma paródia. Acrescentando que, palavras dele, certa vez, na Brasileira, um amigo não queria pagar os cafés e eu ameacei-o. Olha que eu ponho-te como judeu no livro que estou a escrever. Fim de citação. Queridos amigos, não estamos longe, como se vê, da leveza, para não dizer leviandade, com que o velho Luís António Verney olhou para o sucesso dos judeus portugueses no estrangeiro e para as listas que corriam em Roma de pessoas que iam ser humilhadas nos autos de fé. Mesmo tendo presente que o livro de Mário Sá é anterior à grande violência dos anos 30 e 40, há um humor que uns consideram inteligente e literário, mas que eu estou à espera da palavra certa. Qual será? Que eu considero inaceitável. Há um humor inaceitável a atravessar as páginas daquele livro. Quantas coisas poderia dizer sobre a presença do antissemitismo nos intelectuais portugueses? Estes meros 2 exemplos de intelectuais portugueses poderiam ser facilmente multiplicados. Vêm imediatamente ao espírito nomes como os do padre Amadeu de Vasconcelos, mais conhecido pelo pseudónimo de Mariotta, de António Sardinha, um dos vultos mais importantes do integralismo lusitano, de Francisco Pereira de Sequeira, o prefaciador da versão portuguesa dos protocolos dos sábios de Sião, e tantos mais. Obviamente sem a grandeza intelectual de um Verney ou a erudição clássica de um Mário Sá. Se a história, e tenho que terminar, queridos amigos, se a história tormentosa dos judeus em Portugal já foi feita várias vezes, considero que a presença de quê, Manuel? Presença de pulsões antijudaicas em grandes vultos da inteligência portuguesa ainda precisa de estudos académicos sérios. Se a violência primária da população industriada por interesses ocultos é relativamente fácil de explicar, estima que pessoas manifestamente inteligentes tiveram por algum dos muitos rostos do antissemitismo, e muitos há, desde o antijudaísmo, passando pelo antisionismo, até ao anti-israelismo, isso é difícil de explicar. Do meu ponto de vista, não se trata de curiosidade ociosa. Na compreensão da dissonância entre grandes obras intelectuais e leviandade, ou até mesmo ódio a uma cultura ancestral da humanidade, é a minha conjectura, que testemunho em público, poderá residir a prevenção de muitos males futuros. Não se trata também de atribuir culpas a figuras do passado intelectual. Não tenho nada a ver com isto. Trata-se, sim, de quê, Manuel? Trata-se, sim, de ter um vislumbre de como nasce o pensamento estranho
que toma por bem o mal que pode ser feito ao outro. É aqui, nesta zona do mundo, o aparecimento do primeiro pensamento. É aqui, é uma zona estranha. Onde estará a zona estranha? No fígado, aqui entre as orelhas, não sabemos. É aqui que reside a primeiríssima manifestação de todas as formas de antissemitismo. No segredo do pensamento de uma pessoa. É esta a zona do mundo que devemos estudar para prevenir o quê? A perpetuação do ódio. As ações violentas não existiriam sem ideias erradas a orientar os gestos das pessoas. Sabemos muito pouco sobre o modo como estes pensamentos surgem a certa altura na corrente da consciência. E é por isso que o estudo da animosidade dos grandes intelectuais portugueses contra os judeus, muitas vezes escondida nas entrelinhas das suas obras, em diários e na correspondência particular, é, do meu ponto de vista, particularmente importante. Porquê, Manuel? Porquê? Porque nos auxilia a compreender como poderemos ficar reféns de ideias violentas e inaceitáveis. Tenho que pôr um ponto final no meu pensamento. Termino dizendo que muitas coisas importantes já foram feitas para que um capítulo especialmente dramático da história portuguesa chegasse ao fim. A lei da nacionalidade dos descendentes de sefarditas, o pedido de desculpas por violências do passado e até estudos académicos são passos importantíssimos para conseguirmos olhar de frente o que fomos e o que essencialmente somos. Não se trata da questão do passado. Trata-se de quem nós somos. A este conjunto, o que é que um filósofo poderá dizer para enriquecer o conjunto? A este conjunto atrevo-me a sugerir projetos editoriais que permitam o acesso fácil à enorme riqueza da cultura judaica e, especialmente, da rica e ainda muito desconhecida cultura judaico-portuguesa. Quando for fácil, queridos amigos, ir a uma livraria portuguesa e comprar edições acessíveis de Isaac Cardoso, de Filipe Montalto, de Rodrigo de Castro e de muitos outros autores que honraram o espírito humano, a minha conjectura é esta. Talvez a incompreensão se atenue. Manuel, talvez a incompreensão desapareça de todo. Abaixo, pois, queridos amigos, qualquer forma de antissemitismo, incluindo o antijudaísmo subtil, velado ou ostensivo de alguns grandes intelectuais portugueses. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor Manuel Curado. Eu logo vou pôr o texto na página da nossa querida Associação Lusa-Portugueses por Israel. Vou pôr o texto em português, vou pôr o texto em inglês, com sua licença. Pode ser? Muito obrigada. Esther Musnik é uma escritora e jornalista especializada em temas judaicos. Memória e Ensino do Holocausto, presidente da Associação Haggadah e responsável pela instalação do Museu Tikvah de Lisboa. Eu penso uma coisa, Esther, mesmo que não fizesse mais nada, se não instalar esse Museu Tikvah, já teria feito o suficiente. E faz-me lembrar aquela canção de Pesach, Dadayenu, Esther. Faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar toda a equipe que organizou esta conferência neste dia, que é um dia fulcral na história judaica, enfim, que não é da história judaica, mas passou a ser parte da história judaica, que é, de facto, a Noite de Cristal, 9 de novembro de 1938,
9 de novembro, hoje, 1900 não, hoje estamos em 2022. E é tanto mais uma iniciativa oportuna, porque nós sabemos que essa data é a data, esse 9 para 10, a noite de 9 para 10 de 1938, é de facto a data que permitiu, que abriu as portas àquilo que depois será chamado Holocausto, ou seja, o extermínio judaico. E porquê? Por uma razão muito simples, é que não houve um único país que se interessasse por isso, e Hitler percebeu perfeitamente, através da indiferença total relativamente ao que se tinha passado, que podia continuar a avançar cada vez com mais força. E, de facto, o que é que aconteceu? Nós sabemos isso perfeitamente. Portanto, esta data é uma data crucial quando nós falamos do extermínio judaico, quando nós falamos do chamado Holocausto, que é de facto um mau nome, porque tem uma evocação bíblica e que não tem nada a ver de facto com o que foi, mas pronto, é aquilo que hoje em dia é conhecido como o extermínio judaico, é conhecido como Holocausto. Eu queria agradecer também à Madalena, especialmente, que me convidou para estar aqui, e queria saudar, evidentemente, o Sr. Embaixador de Israel e os meus colegas de mesa. E a proposta do título, inclusivamente, foi feita pela Madalena, que era como combater o antissemitismo, que é uma coisa muito difícil. Mas quando nós combatemos, seja quem for, seja o que for, nós temos que saber qual é a natureza da entidade, da pessoa, do tema, da questão que nós queremos combater. E, na verdade, eu dividi o que eu vou dizer, a intervenção, assim, em 3 perguntas, essencialmente em 3 perguntas, às quais eu vou dar a minha resposta, que pode não ser a resposta, que é só a minha resposta, não é? A primeira delas é o antissemitismo um racismo? É uma variante do racismo, como muita gente considera? A minha resposta é não. Não me parece. E não me parece pelo seguinte, porque quando nós observamos a história do antissemitismo ao longo dos séculos, porque ao longo dos séculos, e até de milénios, mas enfim, quando nós observamos, nós vemos o quê? Nós vemos uma perseguição e um ódio cíclico, com uma longevidade muito, muito grande. Nós vemos que através dessas perseguições e desse ódio se tem criado todo o tipo de mitos, de fantasmas, do estilo, como todos sabemos, por exemplo, as criancinhas cristãs que eram na altura da Páscoa Judaica, o Pessach, que eram mortas, esvaziadas do seu sangue para se fazerem o pão ázimo, a matzá. Enfim, uma série, isto é só um pequeno exemplo, mas há inúmeros mitos e fantasmas que têm alimentado, de facto, o antissemitismo ao longo dos séculos. E é, de facto, e, portanto, pessoalmente não me parece de maneira nenhuma que seja apenas uma variante do racismo. Isto não estou a desvalorizar o racismo, obviamente, não é? Mas é algo de diferente, é algo de diferente pelas características que apontei. Ainda por cima, é um fenómeno, como nós sabemos, que se foi metamorfoseando ao longo dos séculos. Por exemplo, na antiguidade pagã e clássica, os judeus eram criticados por quê? Eram criticados por adorarem um Deus único, não é? Nós temos, por exemplo, o historiador judeu e romano Flávio Josefo, e ele escrevia, não é? Eles acusam-nos do crime de não adorarmos os mesmos deuses que os outros povos. Isto na antiguidade pagã e clássica. Éramos, digamos, criticados, apontados, marginalizados por adorarmos o Deus único e não os mesmos deuses dos outros povos. Na cristandade medieval, o antijudaísmo, toda a gente sabe, os judeus são acusados do crime de deicídio.
morte de Jesus, o assassinato de Jesus, era a culpa dos judeus, e o judeu errante, o judeu condenado à errância, testemunha desse crime de deicídio ad eterno. Era esta a perspectiva da cristandade medieval e portanto, essencialmente era isso. O judeu usurário, obviamente também, com o pacto com o demónio, aliás, tinha um cheiro pestilento, como está escrito, com um cheiro pestilento, com uma cauda, enfim, tudo aquilo que o relacionasse com o demónio. Na Idade Moderna surge um outro tipo de antissemitismo. Não é, eu nem chamava, surge a palavra antissemitismo, porque até então é o antijudaísmo, falamos mais de antijudaísmo. Mas a partir desta altura, surge no final do século XIX, surge a palavra antissemitismo, por uma razão muito simples, é que os judeus já não eram perseguidos pela sua religião, enfim, de uma forma, digamos, geral, eram sobretudo, era uma acusação do ponto de vista racista e do ponto de vista xenófobo. Os judeus eram os estrangeiros e com os estrangeiros não se partilha a pátria, porque são traidores em potência. O caso de Dreyfus, como toda a gente sabe. Portanto, com os judeus estrangeiros não se partilha a pátria. E é nessa altura que surge a ideia, o projeto político, não é uma ideia, o projeto político, que ideia já havia há séculos, mas o projeto político de criação de um Estado judaico, onde finalmente os judeus pudessem ser soberanos, decidir do seu próprio destino. E surge por uma razão muito simples. Os judeus acabavam de sair, com a Revolução Francesa, os judeus acabavam de sair do gueto. Os judeus tinham, teoricamente, digamos, eram iguais em direitos e deveres, mas na realidade não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E é por isso que surge, nesta altura, a ideia, o projeto político do Estado de Israel, que, como se sabe, como Herzl disse naquela altura, daqui a 50 anos veremos o Estado de Israel. E vimos exatamente o Estado de Israel nessa altura. O nazismo é outra coisa. O nazismo, como a chanceler Merkel afirmou, quando foi visitar Auschwitz, ela disse, é uma ruptura da civilização. E é de facto uma ruptura da civilização. Só para vos dar alguns exemplos, em 1937, Goebbels sentenciava o judeu, eis o inimigo universal, o destruidor das civilizações, o parasita dos povos, o filho do caos, a encarnação do mal, o fermento da decomposição, o demónio que provoca a degenerescência da humanidade. E no ano seguinte, o jornal nazi Der Sturmer prosseguia a limpeza e a higiene obrigam-nos a torná-los inofensivos, exterminando-os. Pela primeira vez na história humana, iria ser levado a cabo um programa de extermínio planeado, meticulosamente programado. No pós-guerra, as características e a dimensão do Holocausto, quando as pessoas tomaram conhecimento, criou-se aquilo que eu podia, o que se chama a moratória de Auschwitz, ou seja, as pessoas não deixaram de pensar aquilo que pensavam, simplesmente autocensuravam-se, porque não podiam naquele momento, não era possível logo a seguir ao Holocausto. Mas hoje a situação mudou completamente. Como disse o Sr. Embaixador, na verdade, hoje nós vemos, pensamos muitas vezes que é a extrema-esquerda, mas é também a extrema-direita. A extrema-esquerda sob a capa e o argumento em defesa do povo palestiniano. A extrema-direita porque, de facto, hoje já é possível, e essa é a nova realidade, hoje já é possível dizer-se o que se pensa. E o que se pensa muitas vezes é exatamente
É a extrema-direita supremacista, a extrema-direita branca, nos quais os judeus aparentemente não cabem. É, portanto, esses dois extremos que, de facto, hoje temos que lidar com isso. E porquê? Também porque nós assistimos, infelizmente, digamos, à perda da força da democracia, das instituições democráticas estão em decadência de alguma forma, não é em decadência, mas estão a perder a sua força, pronto, a sua força. E isso é muito importante. É isso, a democracia está em risco e nós vemos, ontem, nós olhamos para os Estados Unidos, que era, digamos, o farol da democracia, e nós vemos que hoje ela está em causa exatamente no país que nós acreditamos ser, digamos, o país mais democrático e que influenciou muitíssimo. E nós vemos isso, mas não vemos só nos Estados Unidos, vemos isso também na Europa, vemos em muitos outros sítios. Portanto, hoje em dia já não podemos, digamos, apoiar-nos nessa ideia da moratória de Auschwitz das pessoas, não podemos, porque é uma realidade, hoje o antissemitismo volta a ter connosco. Nós vemos, por exemplo, sim, em relação à extrema-direita, portanto, que é, no fundo, que considera, portanto, aquele indivíduo Stefan Ballet, o terrorista que tentou recentemente um massacre na sinagoga de Halle, na Alemanha, ele escreve, ou ele disse, não sei, não me lembro exatamente, ele disse: o Holocausto nunca existiu, os judeus estão na origem de todos os problemas. E é exatamente essa ideia que muitos têm e que, de facto, sobre o que se passa hoje relativamente ao antissemitismo. Pronto, a segunda questão, portanto, a primeira questão na minha opinião, o antissemitismo não é um simples racismo, não é uma variante do racismo, não é um simples racismo tal como nós o conhecemos. A segunda pergunta que eu me fiz a mim própria e que é a mais difícil de responder é porquê? Porquê? Porque é uma pergunta que nos perguntam muitas vezes. A mim perguntam muitas vezes, mas porquê? Porquê estas perseguições constantes ao longo da história? Eu, antes de dar a minha opinião, eu gostaria de vos ler duas frases do livro de Esther. Não é por ser eu. É o livro de Esther, o livro bíblico, e que diz o seguinte: é o ministro Amã, que é um ministro do rei Assuerus, no século V antes da era cristã, antes da era comum, antes da era cristã, como quisermos, e o ministro Amã diz ao rei: em todas as tuas províncias do teu reino existe um povo disperso e separado dos outros. As suas leis são diferentes das dos outros povos e não observa as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar esse povo em paz. Se ao rei lhe parecer bem, dê-se a ordem para os exterminar. Eu não sei se esta é a primeira, não sei, não posso dizer isso. Não sei se é o primeiro plano, ou a primeira ideia, ou a primeira sugestão de extermínio. Em todo caso, o que é interessante ver aqui, na minha opinião, é quando ele diz: é um povo que as suas leis são diferentes dos outros povos e não observa as leis dos reis. Eu traduzo isso como a recusa à assimilação. Eu acho, é uma opinião, eu acho que uma das razões mais fortes, não é a única, é a recusa ao longo dos séculos, a recusa à assimilação. Os judeus comem de forma diferente, quer dizer, o kasherut, não é? Estamos a falar do kasherut, não quer dizer que todos comem, eu estou a falar no geral, não é? Circuncidam-se, os homens circuncidam-se. Portanto, têm toda uma leis, de facto, diferentes.
E isso é insuportável para muita gente. E foi, inclusivamente, quem leu o Mein Kampf, como eu li os 2 tomos do Mein Kampf, era claro na cabeça de Hitler exatamente isso. E ele foca esse aspecto, que os judeus não se assimilam, mas, pelo contrário, entram, diz ele, entram no seio dos povos para, enfim, dar cabo deles ou qualquer coisa, mas eles não se assimilam. Esta é eu penso que é uma questão fundamental. Por outro lado, há um outro aspecto também muito importante: os judeus nunca se vitimizaram. As pessoas gostam de vítimas, porque ficam com boa consciência. As pessoas gostam de vítimas, têm mais solidariedade com as vítimas do que com as pessoas que não são vítimas. E o povo judeu, ao longo da história, por as mais variadas razões, mas provavelmente também por causa do antijudaísmo e do antissemitismo, não espera nada de ninguém e, portanto, também não deve nada a ninguém. E também por outro motivo também, porque no fundo, que eu acho que é também um aspecto que dinamiza, digamos, ou incentiva o antissemitismo, é que os judeus têm, desde há séculos e séculos e séculos, o hábito do estudo. Porque quando, e todos sabem isto, quando o templo é destruído, o segundo templo é destruído, as pessoas perguntavam-se: o que é que nos vai acontecer? O templo era a nossa pátria, o nosso centro, a nossa terra, era tudo. E então surge uma coisa muito simples, que pelos rabinos, que é a Torá. A Torá passa a ser a nossa identidade e a nossa pátria. Mas a Torá tem que ser lida, tem que ser escrita e tem que ser lida. Então, o estudo é algo muito, muito antigo no judaísmo. E, portanto, ao longo dos séculos, enquanto a esmagadora maioria das populações eram analfabetas, os judeus não. E, portanto, isso levava-os, como levou na Península Ibérica, a lugares de topo, perto dos reis, médicos, filósofos, enfim, toda uma série de situações. E, portanto, há também esse lado, pronto, que as pessoas, portanto, os judeus não são vítimas, são muitas vezes em lugares de topo, o que é, de facto, promove também invejas, enfim. E, portanto, eu acho que há uma série de... É difícil de dizer porquê, mas eu penso que a recusa à assimilação e todo o que eu acabei de dizer são elementos que são muito importantes no porquê, na razão de ser do antijudaísmo e do antissemitismo. A outra pergunta: de que forma é que se tem combatido o antissemitismo? Nós vimos, por exemplo, que atualmente a Comissão Europeia, quer dizer, já há uns anos, não é? A Comissão Europeia fez uma definição, elaborou uma definição sobre o que é o antissemitismo, um bocado na ideia da penalização também de todos aqueles que cometam atos antissemitas, etc. Eu acho que é uma iniciativa que é boa. Eu acho que é uma boa iniciativa, mas é mais, na minha opinião, é uma iniciativa mais simbólica do que outra coisa. Eu acho que tem-se combatido de várias maneiras que, na minha opinião, não chegam. Em primeiro lugar, a questão legal. Eu acho que um terrorista que vai, portanto, assassina pessoas numa sinagoga ou em qualquer outro sítio, obviamente, essa pessoa tem que ser punida legalmente, presa, etc., todo o trâmite normal, não é? Ou pessoas que incitem à violência também. Agora, uma pessoa que tem uma opinião negativa em relação aos judeus, eu não acho que ela deva ser penalizada. Eu acho que a discussão é a melhor forma, de convencer, ou de, pelo menos, de convencer as pessoas. Talvez não se convença o antissemita, provavelmente não se vai convencer, mas as pessoas ao lado podem ser convencidas. Porque eu acho que... Porquê que eu digo isto? Porque eu acho que às vezes penalizar as pessoas por dizerem isto ou aquilo,
por não gostarem de judeus, ou por acharem que eles não sei quê, que eles são todos ricos, porque nós sabemos que há todo tipo de estereótipos, obviamente, sobre os judeus. Um deles é que todos os judeus são ricos. E mandar esse indivíduo, sei lá, destituí-lo de qualquer coisa ou castigá-lo, não é sempre a solução, porque fica lá dentro, na mesma, e ele vai tornar a dizer isso de outra maneira. Portanto, eu acho que é preciso separar as questões. Uma coisa é o terror, uma coisa é a incitação à violência, outra coisa é o que se pensa. O que se pensa, e o que se pensa deve ser combatido. Deve ser combatido, mas combatido com a argumentação, com o conhecimento. Outra forma de combater tentativas, sobretudo por parte de judeus, de combater o antissemitismo, nós sabemos que durante a guerra foi a tentativa de muita gente de se converter. Não serviu para nada, nós sabemos que não serviu para nada. Mas compreende-se, dada a altura, na época as pessoas recorriam a qualquer situação para se poderem, para se poderem salvar, para não conhecerem o mesmo destino dos seus irmãos que iam para as câmaras de gás. Isso percebe-se perfeitamente. Agora, e agora vou à última questão que foi posta pela Madalena, que é como combater. Obviamente que eu também não tenho soluções para isso, só quero dizer que, em primeiro lugar, um judeu não se deve esconder. Não se deve esconder, assume-se, deve-se assumir como tal, sempre, não há razão nenhuma, muito pelo contrário, de se esconder, de não falar no que é judeu e na sua cultura, na sua história. Não, deve falar e assumir-se claramente. E eu defendo isso profundamente, porque acho que é o natural. É o natural. As pessoas assumem-se como isto ou como aquilo, como pais, como mães, como filhos, como de outro tipo de religiões, etc. Nós temos que nos assumir claramente, publicamente, como o que somos, com orgulho, com satisfação de sermos o que somos. Eu não sou uma pessoa religiosa no sentido de frequentar semanalmente ou frequentar a sinagoga, etc. Frequento quando quero e quando acho que tenho que frequentar e que quero, mas sou uma pessoa que eu nunca abdicaria do meu judaísmo. Nunca. E porque gosto de o ser, tenho orgulho de o ser e pronto, e acho que tem que ser. Há coisas más, há coisas boas. Às vezes estou farta de judeus, mas nunca me farto do judaísmo. São duas coisas diferentes, às vezes são diferentes. Agora, para mim, a questão fundamental não é aquilo que se costuma dizer o dever de memória. Para mim, a questão fundamental, e quando digo para mim, é também para o museu que estamos a criar, é o conhecimento. O conhecimento. Porque o problema, e nós dizemos o dever do conhecimento, porque nós sabemos que a ignorância contribui imensamente para forjar todo o tipo de estereótipos e de ideias completamente, os tais fantasmas e mitos que falava no início. É a ignorância. A ignorância, as pessoas às vezes nem sabem bem. Mas não, o judeu é rico, o judeu é explorador, o judeu é isto, é aquilo. Porquê? Mas isso é produto da ignorância. Essencialmente produto da ignorância. Pode ser outra coisa, pode ser produto realmente de antissemitismo, mas isso é outra coisa. Isso o antissemita dificilmente se vai alterar com o conhecimento. Mas a grande maioria das pessoas... E nós temos imensa gente que vem ter connosco e que vem ter comigo e que diz, mas o que é ser judeu? O que é ser judeu? Porquê é que dizem tão mal dos judeus? O que é ser judeu? E, de facto, o conhecimento... É por isso que o museu é uma forma, exatamente, de combater, de uma forma diferente, mas de combater também o antissemitismo. Porque no museu nós vamos explicar, não só vamos contar a história judaico-portuguesa, portanto, dos portugueses em Portugal,
Mas também vamos contar, ou digamos, dar a conhecer todas as tradições da cultura judaica, da cultura religiosa judaica e da cultura de uma forma geral, mesmo até a cultura contemporânea, mas isso é outra coisa. E, portanto, vamos dar o ênfase vai ser dado não na parte negativa, na parte sombria da nossa história, claro que vamos falar da Inquisição, claro que vamos falar nas conversões forçadas, que é uma questão fundamental, claro que vamos falar em tudo isso, mas o ênfase vai ser dado no lado positivo da história. E quem diz lado positivo diz o quê? Diz o contributo que as pessoas ignoram, o contributo que os judeus deram ao país do qual fazem parte, do qual fazem parte, pronto. E, portanto, isso é um instrumento, quer dizer, o museu não vai ser um instrumento, mas vai ser, digamos, é o que nós queremos mostrar, porque a última coisa que nós queremos que aconteça é que as pessoas saiam do museu a dizer coitadinhos dos museus, dos judeus. Não queremos isso, porque não é essa a realidade. O que nós queremos que as pessoas saiam do museu é dizer aprendemos e também com isto destruímos, eventualmente, alguns dos muitos estereótipos que existem, infelizmente, ainda hoje, e também existem por outra razão também, e que nós comunidade israelita de Lisboa e comunidades a nível nacional, temos essa noção, é que são comunidades pequenas, 300 anos de Inquisição, 50 de ditadura e pronto, quer dizer, fizeram o quê? É que hoje as nossas comunidades a nível do país são pequenas e, portanto, com pouca expressão pública. Por isso explica muito da ignorância também que as pessoas têm. Mais uma razão para nós transmitirmos o que pudermos. Para mim, o combate ao antissemitismo reside em grande parte, no conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Esther. E pode ter a certeza que todos nós estamos mortos, que esse museu seja um sucesso, tenho a certeza que vai ser. Vamos agora ouvir Pedro Delgado Alves, que é um docente universitário de Direito e doutorando em Ciências Jurídico-Políticas. Excelente deputado, também se dá a conhecer na sua inteligência e elegância na comunicação, em alguns programas dos quais eu tenho sido assistente, parece que acabou, que é o Sem Moderação, e vamos todos ouvir o que tem para dizer. Alpitem um pedido, se puder ajudar que o Parlamento adote a definição de antissemitismo do IRA, muito embora ache que é uma base legal pouco importante, eu acho que é um gesto que eu gostava de ver no nosso Parlamento. Faz favor, Sr. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos e a todas. Em grande medida, em primeiro lugar, queria começar por agradecer o convite e para felicitar a organização pela oportunidade. Assinalar, não é uma tradição, não é sequer algo do roteiro dos dias evocados habitualmente entre nós, invocar o 9 de novembro, e, portanto, é também importante que ele entre no calendário da memória, que também é relevante, e, portanto, por isso é de saudar a iniciativa, portanto, agradecer desde logo esta oportunidade. E, em grande medida, sendo o último a falar, muito do que aquilo que queria partilhar, em parte, foi já dito, mas isso talvez me dê a oportunidade de poder, não propriamente comentar as intervenções anteriores, mas fazer uma ou duas observações sobre precisamente aquilo que me parecem ser os desafios que temos pela frente. E este era agora, na sua intervenção final, dois tópicos finais, dá nota de facto da escala do desafio em Portugal do combate ao antissemitismo. Porque, por um lado, a questão da comunidade não ter expressão quantitativa significa que, para muitas pessoas, um judeu é uma pessoa com quem nunca privou, ou seja, é algo de que alguém, uma comunidade que ouviu falar, sobre a qual leu, mas que verdadeiramente continua a representar uma realidade fora
seu cotidiano. Isso dificulta o combate à ignorância e à distância, acima de tudo. A distância é o fator mais determinante e, consequentemente, também a história recente também não convoca muitas circunstâncias para podermos inserir curricularmente ou no âmbito destas discussões e da valorização de elementos de memória estes traços. Muito trabalho tem vindo a ser feito. O facto de Portugal ter assumido, por exemplo, que assinala o 27 de janeiro oficialmente como Dia da Memória do Holocausto e isso ser um fator que se insere nas escolas curricularmente, é um elemento de aproximação à história e é um elemento de aproximação a esta trajetória educativa que é fundamental. Mas, mais uma vez, sempre que há proximidade no contacto com os alunos ou com aqueles a quem queremos passar a mensagem, isso torna-se mais simples. Apesar de tudo, o Holocausto, apesar de tudo, a Shoah é algo que não lida diretamente com a consciência coletiva nacional, se quisermos usar esta expressão. Pode ser limitativa, mas no fundo não faz parte do conjunto das experiências pessoais e imediatas com as quais é possível convocar para este debate. E muitas vezes acaba por ser a forma mais simples de o fazer é invocando as personalidades que, de uma forma ou de outra, hoje já se falou dos Aristides Sousa-Mendes, mas não é o único dos justos entre as nações portugueses, mas é fundamental poder-se fazer esse papel de criação de uma fonte de empatia adicional, de proximidade, alguém que perceba porque é que este português de Cabanas de Viriato, por força da sua situação, num determinado momento confrontado com uma injustiça, trazer esse elemento de proximidade. Eu digo isto, agora isto é um bocadinho digressivo, sobre experiências que fui tendo ao longo de quase 11 anos de atividade parlamentar, vários momentos em que isto se tornava evidente. Por exemplo, é verdade que há pouco tempo se consagrou o dia 21 de março como Dia da Memória das Vítimas da Inquisição, precisamente sublinhando algo que comemoramos neste momento, os 200 anos da extinção do Tribunal da Inquisição, associado ao contexto das comemorações do bicentenário do liberalismo, da primeira Constituição, e que foi possível inscrevê-lo oficialmente como uma data a evocar, mas que até esse momento motivava sempre algumas resistências. Recordo-me quando ajudei a elaborar intervenções, não era para mim, para terceiros, para o dia 27 de janeiro, a tentativa de construir uma ligação entre aquilo que se assinalava a 27 de janeiro, a Shoah, e aquilo que tinha acontecido em Portugal 400 anos antes, e aquilo que tinha acontecido durante os 300 anos que se seguiram. Havia uma resistência a fazer esta associação, como que dizendo, nós não temos nada a ver com isto. Ou seja, obviamente nós assinalamos esta data, nós valorizamos e reconhecemos-la como importante, como um marco relevante da história da humanidade, mas Portugal não está diretamente associado e havia uma dificuldade, naturalmente não se está a pôr em causa a singularidade e o que é diferente no nazismo, como a Esther já muito bem referiu, mas há de facto traços que podiam e deviam ser evidenciados precisamente para fazer essa ponte e fazer essa nota de faz parte da nossa história nacional. E portanto esse passo recente, dado há uns poucos anos, e que o inscreveu também na rota das datas que devem ser assinaladas, não é, comemoradas, assinaladas, recordadas, mostra que, apesar de tudo, há alguma evolução neste tópico. Mas eu penso que, e era acima de tudo isto que eu vou agora dizer de seguida, que queria comentar, nós temos hoje, no final da década passada e no início desta terceira década do século XXI, uma dificuldade acrescida. Já foi referido, o Sr. Embaixador deu nota disso, as redes sociais são um canal novo para venenos velhos. E são um canal novo para a transmissão de desinformação, muito rápido e muito eficaz, e ajudam a propagar formas diferentes de disseminação de fontes antigas de discriminação, de racismo, de ódio. Infelizmente, também mais uma vez, estou a interagir muito com a intervenção da Esther, porque alguns dos tópicos são comuns. É curiosíssimo que a Esther tenha feito a sua análise da perspectiva da discussão sobre se o antissemitismo é uma forma de racismo ou não, se aí deve ser qualificado ou não. Como concluindo que, na verdade, o antissemitismo é mais do que isso. É mais elaborado ao longo de séculos e de milénios de construção, portanto tem mais investimento intelectual até do que está associado. Só que, curiosamente, o debate, e ando a ler uma coisa, não foi só de propósito para hoje, mas já andava a ler, uma obra muito pequenina, mas interessantíssima, recente, de um escritor britânico, David Babel, que escreve Jews Don't Count, os judeus não contam. É uma análise muito interessante sobre porque é que neste debate sobre os racismos, de alguma maneira, se considera que, de alguma maneira, os judeus estão fora desta conta de todos os grupos discriminados e, de alguma maneira, desapareceram do radar das preocupações com que a sociedade enfrenta estas fontes de discriminação. E aí o debate que ele convoca não é perguntar se o antissemitismo é uma forma de racismo. É ao contrário. É porque é que o antissemitismo hoje é considerado um racismo de segunda ordem, de segunda classe, de menor relevo e em que aceitamos, isto é, a sociedade
na forma como condena ou como afasta do mainstream, muitas vezes desvaloriza manifestações de antissemitismo, como não desvaloriza outras formas de racismo dirigidas contra outras comunidades, seja por razões, outras formas de discriminação, nem tem que ser motivadas de uma perspectiva racial. E, portanto, o grande desafio desse debate acaba até por ser mais esse, sem prejuízo de concordar com todos os elementos da Esther, mas é um debate muito mais, enfim, que aqui no quadro de uma universidade podemos fazê-lo com uma plateia interessada. Lá fora o debate é muito mais complicado, porque muitas das pessoas dele estão desligadas e não veem, muitas delas, e entre nós ainda veem menos, porque a comunidade tem menos visibilidade, e os problemas históricos recentes de discriminações entre nós relativamente à comunidade judaica são menores. No entanto, e agora convocando outra experiência parlamentar recente, também é importante, quando o debate surge, ou quando um debate que de alguma maneira se interliga com a memória histórica associada à comunidade judaica ou aos fenómenos de antijudaísmo e de antissemitismo em Portugal, não é que eles pululam como se estivessem adormecidos num instante. Basta vermos o que foram os debates nas páginas dos jornais a propósito da lei da nacionalidade. Não quero aqui discutir se a lei da nacionalidade está bem ou mal construída. Sou um dos que subscreveu a lei da nacionalidade, que concedeu o direito de naturalização aos descendentes de judeus sefarditas. Podemos até discutir de uma perspectiva agora estritamente técnica, neutra, sem mais, se é compatível ou não com aquilo que o direito da União Europeia quer ao nível daquilo que é a forma de conceder nacionalidade por parte dos seus Estados-membros, se isto gera ou não um problema ao nível dos vistos para os Estados Unidos, porque eventualmente concedemos nacionalidade. Nada disso, não interessa. Essa é uma discussão técnica sobre a forma como cada Estado atribui a sua nacionalidade. Eu acho que fizemos muito bem em fazê-lo, continuarei a achar e continuo a achar que aquele passo ali dado foi importante, porque permite fazer uma tarefa também de memória e de reconciliação, mas com impacto na vida direta das pessoas, e voltamos ao ponto da proximidade, voltarmos a ter rejuvenescimento de comunidades que não tínhamos e ter a oportunidade de conversarmos com pessoas com as quais tínhamos deixado de conversar em 1496. Isso é fundamental, mas, volto a dizer, não quero fazer aqui a discussão sobre o debate da lei da nacionalidade, em relação à qual até estou bastante pessimista quanto à sua possibilidade de subsistir nos termos em que existe atualmente, e quando digo atualmente, nos termos do regulamento de revista. Mas isso, como digo, é outro debate. Mas o debate público que ocorreu nas páginas dos jornais, muitas vezes por pessoas que, enfim, não o queriam fazer intencionalmente, e não duvido da sua boa-fé quando escreviam contra a lei da nacionalidade, volto a dizer, eu também faço esta advertência, não se apercebiam de que parte da sua argumentação recuperava, ressuscitava precisamente aqueles estereótipos e aquelas associações que contribuem para uma imagem negativa das comunidades, para uma imagem negativa até do processo de construção da lei, que foram extraordinariamente danosos. E, portanto, uma linha deste debate passou logo pela associação a está-se a vender a nacionalidade portuguesa. E, portanto, há quem esteja a fazer negócio com a nacionalidade portuguesa, convocando históricos e elementos de associar judeus ao dinheiro, ao negócio, ou até à conspiração internacional, muitas vezes até motivada e associada a outros fatores. E isto envenenou o debate público sobre esta lei em concreto, mas mostrou que muito facilmente, num contexto em que, volto a dizer, muitas vezes nem era má intenção dos interlocutores que a não tinham, pessoas que genuinamente tratam do tema da nacionalidade, não concordavam com a lei, mas que alimentaram inadvertidamente, e muitas vezes por ignorância, precisamente por não saberem que carregar em determinados botões tem determinadas consequências. Mesmo que a pessoa não queira carregar no botão, se eu carrego nele, o botão está carregado. E, portanto, se eu associo e se eu faço este percurso, ele tem um efeito danoso, e esse efeito danoso, infelizmente, produziu-se e mostrou que, por muito atentos que estejamos e por muito que achemos que superamos estas dificuldades e que não estamos nesse lote de problemas, de facto, o problema do antissemitismo continua a existir e existe mesmo em países como o nosso, que tem uma pequena comunidade, pequena no bom sentido, carinhoso, enfim, quantitativo, percebe o que eu quero dizer, e em que mesmo aí estes problemas se revelaram. Outro dos desafios e outros aspectos tem a ver com também, enfim, não quero politizar ou partidarizar ou o que seja, mas enfim, quando falamos deste tema temos que ver onde é que o antissemitismo aparece e onde é que ele pulula novamente, e de facto é inegável que nos extremos, se quisermos, na extrema-direita ou na extrema-esquerda, temos esses traços. Ainda assim, eu acho que há que distinguir realidades diferentes. Porque se enquanto aquilo que encontramos de antissemitismo na extrema-direita tem uma dimensão dogmática, pensada, que vai buscar as suas raízes a muitos daqueles que o professor há pouco referia, enfim, nem todos leram o António Sardinha, mas muitos são tributários do que o António Sardinha escreveu e muitos inscrevem-se nessa corrente do António Sardinha e entre outros, e do integralismo, e ressuscitaram, e alguns estão representados no Parlamento. Portanto, aí há uma dose doutrinária, dogmática, e é um antissemitismo de escola, se quisermos.
Temos, por outro lado, o antissemitismo também criado e gerado por circunstâncias em que ele é um alvo, ele é uma forma, e já foi amalgamado pela indistinção para muitas pessoas entre antissemitismo, antijudaísmo, anti-israelismo, anti-sionismo. E, portanto, tudo no mesmo lote, tudo no mesmo saco, e é aí que a extrema-esquerda agora se junta, se quisermos, alguns na extrema-esquerda, também não generalizemos. Acho que na extrema-direita é mais fácil fazer esta generalização porque ela está lá mais patente, na extrema-esquerda nem tanto. Mas, de facto, temos este fenómeno de muitos que, precisamente por esta indefinição de fronteiras, porque escolhem, até por razões simplistas, às vezes de o mais fraco contra o mais forte, e, portanto, eu tenho que estar do lado do mais fraco e associo o mais fraco a uma das contendas num determinado conflito internacional, ou porque há quem tenha ainda leituras de um lado é o capitalismo, o outro lado é o anticapitalismo, e, portanto, eu vou por este caminho. E, portanto, há também uma construção de um caminho que abre as portas ao antissemitismo também na extrema-esquerda. Abre as portas porque depois os argumentos que lá vão parar são os outros. Ou seja, mesmo que a sua base doutrinária não seja a mesma, mesmo que tenha sido fruto de umas circunstâncias muito particulares, depois o argumentário que é utilizado é esse mesmo. E basta ir visitar o que aconteceu ao Partido Trabalhista Britânico, que ainda está a acontecer ao Partido Trabalhista Britânico, como foi invadido, efetivamente, por antissemitismo. Não haja qualquer dúvida. Na razão e na origem e na tradição do próprio Partido Trabalhista Britânico, um local onde muitos judeus, ingleses e escoceses fizeram as suas carreiras políticas e cresceram e ainda crescem, foi um sítio em que germinou antissemitismo sem qualquer margem de dúvida, precisamente por essa indefinição, por essa diluição de fronteiras e por essa amálgama que importou estes elementos para esse debate. E, de facto, hoje temos este cerco, este regresso simultâneo. Não, entre nós é menos sentido nos dois campos, mas existe também, e nos vários debates públicos. Enfim, não é por falta de respeito ao Sr. Embaixador, que já agora aproveito e saúdo. Há muitas razões para criticar o Estado de Israel, como há muitas razões para criticar os Estados Unidos, Portugal, Espanha, ou que seja. Vários Estados, enfim, nas suas posturas internas ou externas, são merecedores de críticas, são merecedores de elogio, mas aquilo que acontece é precisamente uma confusão intencional que também aí traz um elemento de associar todos aqueles que são judeus às decisões do Estado de Israel e vice-versa, e por aí também contribuir para criar um caldo adicional e muito difícil de desconstruir numa opinião pública pouco sensível, pouco informada, pouco virada para a complexidade associada a qualquer um destes temas, seja o conflito israelo-palestiniano, seja as próprias raízes e a evolução do antissemitismo ao longo dos anos. E, portanto, neste contexto, enfim, não trazendo nenhuma solução evidente, obviamente a nossa função é problematizar, pensarmos em conjunto como superá-las, mas já agora, esqueci-me há pouco, neste novo caldo de novos surgimentos de fontes de antissemitismo, muitas vezes até são especialmente contraditórias, porque às vezes forças políticas que têm nas suas origens e nas suas raízes precisamente pulsões antissemitas, depois ao mesmo tempo, por um lado, tentam namorar ou tentam se aproximar ou tentam ser amistosas do Estado de Israel com um oportunismo porque se querem associar a um determinado governo de determinado momento. E há forças políticas que conseguem simultaneamente querer mostrar-se como amigos do Estado de Israel e ao mesmo tempo são aquelas que propõem na Assembleia da República resoluções para proibir o abate ritual, medidas estrita e tradicionalmente dirigidas às comunidades judaicas e islâmicas pela Europa fora, uma receita que foi experimentada e que está a ser, e que é entre nós copiada descaradamente pela força política que apresentou, enfim, posso dizer, foi o Chega, portanto, não o escondamos. Portanto, ao mesmo tempo que, por um lado, tenta namorar e tenta apresentar-se de uma determinada postura com o intuito de reivindicar determinado nível de apoio, não se pode contar, porque é manifesto oportunismo e, na base, lá estão os herdeiros do António Sardinha, também alguns dos quais diretos tributários, e, portanto, vivem com muitas extremas-direitas pela Europa fora, não é uma invenção do nosso Chega, se forem à Frente Nacional, se forem a partir das mesmas estirpes pela Europa fora, vão encontrar precisamente a mesma tensão, em que por um lado tentam mascarar-se de uma coisa que não são, mas por outro lado entram nestas contradições, também não queria deixar de dar esta nota. Mas para concluir, o que é que podemos fazer, que é a pergunta mais importante, e eu aqui penso que todas as intervenções apontaram no mesmíssimo sentido. E é a coisa mais difícil de todas. Ou seja, temos que continuar a assinalar as datas, temos que continuar a fazer esta valorização. Acho que o papel normativo é fundamental, no sentido em que podemos aprimorar ainda mais para aqueles casos em que se justifica mesmo a mão pesada do direito penal e da repressão policial e da prevenção,
ter essa ferramenta em cima da mesa, mas no fim do dia a palavra é sempre a mesma: educação, 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 transmissão de informação, divulgação e aproximação, num contexto em que isto é cada vez mais difícil, porque, volto a dizê-lo, se o combate à desinformação já era complicado ao longo de milhares de anos, enfim, não digo que cada tweet de um antissemita no Twitter seja um novo protocolo do sábio social, mas a capacidade de disseminação desta informação manipulada e distorcida é, efetivamente, hoje muito mais difícil de travar. E, portanto, as ferramentas de quem está a tentar travá-lo estamos sempre sistematicamente a correr atrás do prejuízo. E, portanto, neste sentido, o desafio e a nota deixada sobre a definição de antissemitismo do IRA é importante, e é importante também porque é clarificadora. Ou seja, para quem vive e convive e gosta da confusão e da indistinção e tudo mais, ou seja, destas fronteiras pouco fluidas, permite ser manipulativo nos debates, uma boa, clara definição é sempre vantajosa para sabermos do que é que estamos a falar, de que fenómeno é que estamos a observar e como é que o podemos efetivamente combater. Parece a estratégia da Comissão Europeia também é especialmente importante, mas de facto entre nós é menos premente, ou seja, ela é uma estratégia que visa combater o antissemitismo e fomentar, a expressão acho que da resolução é fostering a vida judaica na Europa. Ora, enfim, noutros países europeus há mais vida judaica quantitativamente, e há mais vida judaica, isso significa também que há mais ataques de violência direcionados às comunidades judaicas, aos quais, felizmente, Portugal tem permanecido relativamente imune. E, portanto, a prioridade entre nós não será necessariamente a mesma daqueles países em que o enfrentam com esta escala de desafio, mas não pode deixar de ser considerada e não pode, obviamente, deixar de ser posta em cima da mesa esta componente daquela estratégia e daquela resolução. E, portanto, enfim, tanto quanto for possível à Assembleia da República, enfim, eu sou um em 230, portanto, mas eu sei que há mais, necessariamente, e sempre tem havido mais, mas a dificuldade é combater a indiferença. Outra vez, estou aqui a interagir muito com coisas que a Esther disse, mas de facto a chave é mesmo esta: é a indiferença, e não é a indiferença motivada pelo desdém, é a indiferença motivada pela ignorância, por não haver percepção da importância, da centralidade do problema, num contexto em que depois o contágio a outras áreas da nossa vida democrática se faz. Ou seja, se abdicamos de uma barreira, no fundo não é termos uma especial vontade de insistir num tópico ou insistir na defesa desta comunidade em concreto. Não, ao defender esta comunidade em concreto, estamos a defender o conjunto da comunidade, o conjunto das instituições democráticas, num momento de especial dificuldade e de especial desafio. E, portanto, que este possa ser, pela mão da ALPI ou de outra organização, que possa ser, de facto, um momento em que recordamos porque é que aqui estamos, porque é que neste dia evocamos precisamente evocamos este elemento de memória e temos, como digo, não estou a transformar isto aqui num calendário do Advento em que abrimos uma janelinha sempre que chega aquele dia, mas de facto em novembro temos esta data para enrijecer com investigação científica, com publicações, com debates e com conferências. A 27 de janeiro temos uma outra, em 21 de março temos uma outra, na evocação de Aristides Sousa Mendes, em maio, se for caso disso, teremos uma outra, e acima de tudo, que signifique qualquer coisa de próximo para as pessoas, que é a forma de as conquistarmos e de as ganharmos para o seu lado. Porque se cada uma das comunidades, enfim, como digo, em Portugal são 4, mas as comunidades que têm um justo entre as nações nas suas terras, em Carregal do Sal e Cabanas de Viriato, não há um aluno daquelas escolas, não há uma pessoa daquelas escolas que não saiba o que é Shoah, que não saiba o que fez o Aristides Sousa Mendes e que não seja capaz de reproduzir, precisamente porque é que é importante todos os anos continuar a recordá-lo. Temos é que ser criativos e multiplicar estas formas de o fazer, não pela memória em si, como a Esther também, mais uma vez, muito bem disse, mas pelo aquilo que ela traz de combate real a quem é inimigo da convivência entre seres humanos. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro Delgado Alves, nunca desilude as suas palavras. Eu acho que, aproveitando a Assembleia que temos aqui, talvez que alguém queira fazer algum comentário, antes de passar a palavra ao nosso Presidente João Rebelo. Estão todos com o coração cheio? O Dr. Roá, não? Uma coisa muito simples.
qualquer pessoa que cause um dano físico, por exemplo, atropelar, dar um tiro ou magoar outra pessoa, pode ser castigada. Ora, hoje está provado que todos os movimentos persecutórios causam dano físico nas pessoas que são por eles atingidos. E mais, causa doença transmissível. Isto está provado, foi uma psiquiatra israelita a trabalhar em Nova Iorque, que se chama Rachel Yehuda, que descobriu que há lesões cromosómicas transmissíveis em pessoas que são sujeitas à perseguição. Começou a fazer este estudo em sobreviventes de campos de concentração, depois nos seus descendentes até à terceira e quarta geração. Este estudo está feito em vítimas dos Khmeres Vermelhos. Este estudo já está feito nas vítimas da Ucrânia, dos 20 milhões que foram mortos pelo regime comunista à fome, e em todos a lesão é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. E como estamos na medicina, porque eu sou médico, no momento da chamada medicina molecular, esta é uma lesão efetiva e igual a qualquer outra lesão causada numa pessoa. Portanto, isto é novo, isto foi descoberto em 2015 e eu acho que deveria trazer isso aqui à discussão, porque até agora estamos a discutir princípios filosóficos e políticos, mas não é um princípio filosófico e político, é uma realidade física, é uma realidade de agressão física. Muito obrigado. Boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado pela vossa presença. Mr. Ambassador, thank you very much again to be with us, ALP, for another organization that we are doing. Thank you very much for your support. Agradecer também ao professor Manuel Curato, foi uma intervenção absolutamente extraordinária. Acho que toda a gente gostou imenso, não só pelo conteúdo, que foi muito rico e aprendi imenso, tenho que dizer, e também pela forma comunicativa que teve, que eu acho que é também fundamental para que entre bem e fique bem presente no nosso espírito. Também, obviamente, a Esther, que tenho o grato prazer de trabalhar, e digo trabalhar quando eu fui deputado na Assembleia da República durante 20 anos, falou o Pedro, que foi meu colega, à época também no grupo de amizade de Portugal e Israel, que o texto que foi aprovado na Assembleia da República, que definiu o 27 de janeiro como dia de recordação da Shoah, do Holocausto, foi sobre proposta da comunidade israelita de Lisboa. À época, a Esther e o Zé Cabo foram ter comigo no Parlamento e propuseram que o Parlamento aprovasse aliás, era recomendação das próprias Nações Unidas, e o texto, eu é que apareci como fazedor do texto, que foi aceito por todos os partidos, porque aquela iniciativa, e é muito raro isso acontecer no Parlamento, foi aprovado por unanimidade. E toda a gente elogiou o texto, mas eu tenho que reconhecer que o texto foi a Esther que fez quase a 95%. Eu só pus depois as referências aos artigos da Constituição, do Regimento da Assembleia da República, portanto a parte mais descritiva, porque era de facto um texto tão bom. Eu disse à Esther, se não se importar, eu vou publicá-lo exatamente desta maneira. Os elogios que foram feitos, eu fiz questão de dizer isso na intervenção à época da Assembleia da República, vieram dos inputs da comunidade israelita de Lisboa e vieram da Esther.
Claro, ao Pedro Delgado Alves, ao deputado Pedro Delgado Alves, muito bem, agradeço mais uma vez a presença nos nossos eventos. O Pedro, comigo e com outros deputados na Assembleia da República, tem sido defensor da amizade parlamentar e política e económica com o Estado de Israel, mas também nós abraçamos outras questões que têm a ver com a defesa das raízes judaicas do nosso país e também, em nível de fóruns europeus, a presença sempre do Parlamento Português em tudo que eram iniciativas a recordar o Holocausto. Tivemos em Auschwitz com deputados portugueses, estivemos na Polónia também a recordar o levantamento enfim, dos detidos do gueto de Varsóvia. Tivemos, e estamos ligados, ou estavam ligados à época, a várias redes de deputados e de senadores e de ex-políticos amigos de Israel na denúncia do Holocaust Denial e de outros tipos de crimes antissemitas. Portanto, eu agradeço muito, é uma das facetas do deputado Pedro Delgado Alves que eu gostaria aqui de recordar e de relembrar, que é um bom amigo de Israel, um muitíssimo bom amigo do judaísmo português, vamos chamá-lo assim, e nunca esquece e está sempre presente quando pode nas nossas iniciativas. Agradecer ao professor Manuel Damásio, mais uma vez a Universidade Lusófona apoia-nos numa das nossas iniciativas, é a segunda, e faz de uma forma absolutamente desinteressada, disponibilizando todo o apoio sem cobrar nada. E eu gostaria de agradecer do fundo do coração esse apoio e a sua presença também. Tive o grato prazer de ser professor nesta universidade quando o senhor professor estava aqui em funções ainda mais presentes e dirigentes. Agora tem a sua filha e nossa antiga colega também, deputada, a trabalhar consigo, mas agradeço imenso todo o seu apoio que tem aqui dado às nossas intensivas. Aos meus colegas da ALPI que estão aqui presentes, a todos vós, ao Sr. Dr. Diogo Botelho, que é o novo presidente, foi eleito em setembro, o novo presidente da Comunidade Israelita de Lisboa. Durante muitos anos foi o meu querido amigo Joshua Roy, depois foi o Zé Carpo, depois foi o Gabriel Steinar, que agora é Vossa Excelência. A ALPI, como sabem, não é uma organização judaica. Eu gostaria sempre de recordar. Tem judeus, obviamente, nos seus membros, mas é uma organização de portuguesas e portugueses, ou cidadãos portugueses e portugueses, temos muitos cidadãos que têm dupla nacionalidade também presentes nas nossas associações, que querem defender a ligação com Israel a todos os níveis, cultural, económico, pela positiva, e também a relação com as nossas raízes, as raízes do país, as raízes judaicas do país, e daí as relações são fundamentais com as comunidades em Portugal, que são algumas já, vão crescendo, estão em crescimento indiscutivelmente. Eu notei uma progressão enorme nos últimos 10 anos da força e da dinâmica das comunidades, e assim tem que continuar. E esta mensagem que disse a Esther, não se esconderem, é fundamental, de facto, porque eu tenho amigos meus, eu sou católico, portanto, mas tenho muitos amigos que perguntam, mas eu não conheço um único judeu, a não ser uma ou duas pessoas de referência. A Esther é muito conhecida pela dinâmica que tem, como vai à televisão, comenta eventos e depois também como autora de livros muito importantes, mas não é fácil. Muitos dos meus amigos dizem, eu não conheço, não há um que eu conheço. Eu digo, mas olha, conheces seguramente, mas se calhar não sabes. E essa presença efetiva na comunidade judaica em todo lado deve ser necessário. Eu recordo-me sempre que há um desafio que é mais para as comunidades do que para eu, mas todos os anos, não, 10 em 10 anos nós fazemos o censo em Portugal. E, em média, são 10, 12 mil portugueses que dizem judeu, que se consideram judeus. E nós, era bom saber onde é que eles estão, porque nas comunidades, alguns, mas a maioria não está lá. Agora, desses 12 mil, 16 mil. E, portanto, se existem 16 mil portugueses que se consideram judeus, é porque eles estão aí presentes e estão orgulhosos de escrever e de se identificarem como tal nesse censo. Eu vou terminar, para não ser mais longe, este evento que nós estamos aqui a fazer, ainda por cima tem um nome, até parece romântico, é Noite dos Cristais, quando foi uma coisa horrível que se passou, organizado, uma onda de violência extrema, antissemita, que foi feita na Alemanha, organizado pelo Partido Nazi, que tentou disfarçar aquilo como algo popular e não direcionado, mas foi completamente direcionado pelos fascínoras nazis, mas é preciso ser recordado. Tomámos a decisão na ALPI de fazê-lo, e vou meter aqui uma cunha ao Pedro Delgado Alves.
Nós tentámos de fazer originalmente na Assembleia da República, mas havia já muitos eventos e não foi possível fazer este ano. Nós queríamos fazer o primeiro neste ano. Lanço o desafio, eu sei que a Assembleia da República já tem 27 de janeiro os eventos e vão regressar presencialmente este ano da recordação da Shoah, mas por que não fazer na Assembleia da República este evento também, na Biblioteca, que é um sítio muito bonito, inspirativo, e chamar isso em presença dos deputados, que seriam o alvo direto do nosso, vamos agora usar uma expressão cristã, do nosso proselitismo, para os convencer de que isto não pode ser esquecido nunca. O antissemitismo está presente nas redes sociais portuguesas, é um veneno presente, mas não tem consequências ainda muito à vista no dano físico que falou aqui o Dr. Joshua Rua. Ou seja, Portugal, felizmente, não tem um antissemitismo organizado, violento e massificado, como em alguns países da Europa. Mas as raízes continuam presentes. Basta uma faísca e aparece. O caso que foi aqui referido pelo Pedro Delgado Alves é absolutamente verdade. Eu disse também várias vezes às pessoas da comunidade. Como foi tratada a lei vamos chamar isso, a lei dos faraditas, que foi aprovada na Assembleia da República, os comentários que foram feitos era típico da narrativa antissemita, sem sequer perceber. E um deles foi o diretor do Público. Nós não podemos considerar, e não é, seguramente, nenhum antissemita. E eu troquei mensagens com ele sobre isso. Está a descambar para... eu vou ali aos jornais nazis dos anos 38 e 39 e algumas palavras são muito parecidas. E as pessoas não têm noção, às vezes. Eu lembro de ter feito um debate em Paris, em que estava um filósofo de esquerda comunista francês ao meu lado, que tinha combatido a ocupação nazi, e ele já está falecido, ao risco da vida, e sofreu muito com isso, mas, de repente, o pró-palestinianismo dele, vamos chamar a isso, tornou-lhe dizia ele, antisionista convicto. E o discurso dele, a certo momento, ele era em francês, aquilo foi toda uma conferência em francês, e eu, por acaso, tinha feito uma fotocópia de vários discursos do Goebbels, do tempo a preparar o caldinho que aconteceu com as leis de Nuremberg e tudo o que levou depois ao processo do assassino massificado de judeus na Europa. E eu comecei a ver que eu tinha fotocopiado as traduções em francês dos discursos dos Goebbels. E eu comecei a ver que houve uma frase completa que ele disse que era exatamente a mesma, tirando, vamos lá dizer, um civipado, uma coisa do género, mas era basicamente a frase igual. Eu aproveitei essa deixa, quando fui eu a falar, eu disse, olha, você acaba de ter uma frase que eu vou ler, que estava no discurso de Goebbels, foi exatamente a mesma coisa. Ele ficou tão atrapalhado, porque descausou-lhe moça, porque ele não queria acreditar, e eu mostrei-lhe o discurso. Ou seja, ele que é, de facto, um antinazi convicto, já faleceu, usou uma expressão que lhe veio da alma pelo tal antisionismo. O derrapagem que vamos lá a rampa descendente que se pode levar a determinado tipo de comportamentos pode, de facto, ser perigoso. E este género de eventos e os alertas constantes e o trabalho que nós podemos fazer todos os dias, e isso é necessário, não pode ser esquecido, porque se felizmente estamos num país que vive paz religiosa, nas suas várias religiões, e quem não tem religião, obviamente, é algo que pode ser posto em causa, basta aparecer o caldinho perfeito para que isso aconteça. E para evitar isso é a prevenção, e a prevenção é estar presente. Peço de facto que a Assembleia da República, não é a Assembleia da República que aprova, pode aprovar uma resolução recomendando ao Governo para aprovar a definição do antissemitismo do IRA. Já houve uma evolução, Portugal só entrou para a organização em 2017, 2018, com o atual Presidente da Assembleia da República como Ministro, o Ministro Santos Silva era Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas Portugal não aprovou, primeiro como observador, depois entrou, não aprovou a definição. Se calhar tem tempo de fazer essa evolução, porque já passaram 4 anos, 5 anos, porque não fazê-lo? Resolução da Assembleia da República e o Governo aí, uma resolução tem que ser, o Governo tem que as aplicar, não é? Nós sabemos que muitas delas demoram, às vezes, a ser aplicadas, seja qual for o Governo. Mas eu acho que esse passo era importante. Como ferramenta, e volto às expressões corretas, ferramenta que podemos usar enquanto, se de facto notarmos que há abusos.
E houve alguns que aconteceram nos últimos 3, 4 anos, nomeadamente um cartunista que tem aí, que costuma fazer cartoons para o sábado, e que eu escrevi publicamente, chamei um antissemita, porque o que ele desenhava era pura e simplesmente antissemitismo, quando ele se referia ao primeiro-ministro, à época, primeiro-ministro Netanyahu, e que será agora o primeiro-ministro, a forma como ele o fez, era, na definição do IRA, isso seria considerado antissemitismo, e ele poderia ser, nós podemos participar do Ministério Público neste momento não podemos fazer, porque é a liberdade de expressão. Portanto, não esquecer este assunto também. Obrigado a todos pela presença, mais iniciativas irão acontecer e no meu caso pessoal, daqui 20 minutos, Deus queira que o Benfica ganhe o jogo da Taça de Portugal.